o surto letal de coronavírus, todos estão compartilhando medidas preventivas básicas. Use uma máscara, evite o contato físico, fique em casa e o mais conhecido e o mais eficaz, lave as mãos. É isso aí. Mas você já pensou, qual a eficácia dos desinfetantes para as mãos? Eles realmente matam os germes? Os germes podem sobreviver em uma barra de sabonete? Você pode ficar doente usando um sabonete? Bum! Quantas perguntas! Curioso demais? Inscreva-se agora! Temos todas as respostas para suas perguntas. Qual a eficácia dos desinfetantes para as mãos? Eles realmente matam germes? Desinfetantes para as mãos vêm em diferentes variedades, como gel, espuma e à base de líquidos. Eles são compostos de ingredientes ativos à base de álcool, como isopropanol ou etanol, e ingredientes inativos, como glicerina e fragrâncias. Um bom desinfetante para as mãos deve ter pelo menos 60% de álcool para matar os germes de maneira eficaz. Mas esses desinfetantes podem matar todos os tipos de germes? Não, eles não podem. Estudos mostram que eles podem reduzir rapidamente o número de micróbios, mas não eliminam todos os tipos de germes. Eles podem não ser capazes de remover produtos químicos nocivos, pesticidas ou metais pesados das mãos. Eles devem ser usados diretamente na superfície da sua pele, sem o uso de água. Após a aplicação, você deve esfregar sobre as mãos até que estejam secas. Sim, os desinfetantes para as mãos podem limpar as mãos, mas não necessariamente impedem que você fique doente. Portanto, é melhor lavar as mãos adequadamente com água e sabonete sempre que puder. Agora chegamos à segunda parte do nosso dilema. Os germes podem sobreviver em uma barra de sabonete? Você pode ficar doente usando um sabonete? O objetivo principal do sabonete é limpar o corpo, e ele faz isso. Ao lavar as mãos com água e sabonete, o sabonete certamente limpa as mãos, mas também se torna um depósito de germes. Esses germes são principalmente o microbioma da sua própria pele e não são muito prejudiciais. Mas em alguns casos, quando o sistema imunológico do seu corpo está comprometido e é incapaz de lutar contra invasores causadores de doenças, você corre o risco de infecção. Nesse caso, você também pode ser infectado ou pegar uma doença se compartilhar o sabonete com outras pessoas. Às vezes, as bactérias ou germes na pele podem não ser prejudiciais a eles, mas podem ser prejudiciais a outras pessoas. Você também pode transmitir um vírus como resfriado comum ou gripe através do sabonete. Às vezes, o sabonete fica úmido e pegajoso, o que pode contribuir para o crescimento de germes. Portanto, é aconselhável molhar e esfregar o sabonete por cerca de 35 segundos antes de usá-lo. Além disso, é essencial manter o sabonete seco entre os usos para garantir que todos os germes sejam mortos. Ainda assim, se você tiver um sistema imunológico comprometido, é altamente recomendável sabonete líquido para evitar o contato desnecessário com germes. Isso é tudo que temos para você hoje. Resumindo, lave ou higienize suas mãos corretamente e seque bem. Fique longe de germes, seja saudável e esperto. Cuide-se. A vacina para o coronavírus ainda está distante. A maioria dos especialistas diz que falta pelo menos um ano. Enquanto esperamos pela vacina, é necessário um tratamento para os pacientes infectados e também para evitar que as pessoas adoeçam. Existem pelo menos 35 tratamentos possíveis que estão sendo promissores. O que se destaca em relação aos outros é a hidroxicloroquina. Os Estados Unidos exigiram um volume tão grande do medicamento que chegaram à Índia para atender a demanda de hidroxicloroquina. A procura por esse medicamento antimalárico aumentou rapidamente depois que a Índia decidiu suspender a proibição de sua exportação. Ela está fornecendo a droga para 55 países atingidos pela pandemia. Mas a hidroxicloroquina é realmente uma cura viável para a Covid-19? A hidroxicloroquina existe em outra forma chamada cloroquina. A cloroquina foi extraída pela primeira vez da casca da planta cinchona pelo povo do Peru nos anos de 1600. Eles a usavam para combater calafrios e febre. Em 1934, a cloroquina foi identificada na ciência ocidental e usada contra a malária. Desde então, tem sido usada para o tratamento de tudo, desde o HIV até doenças autoimunes. Um estudo realizou testes em 36 pacientes, dos quais 20 foram tratados com a droga e 16 eram um grupo de controle. Após 6 dias, todos os 20 pacientes tratados com a droga apresentaram resultado negativo e menos de 20% do grupo de controle apresentou resultado negativo. Isso é muito promissor, mas há algumas coisas a serem lembradas. 1. Na maioria dos casos, o paciente que recebeu a droga do médico poderia ter se recuperado de qualquer maneira. 2. É preciso haver mais testes com grupos maiores. 3.
Precisamos conhecer as condições corretas, onde e em quais pacientes é seguro usá-la. Apesar dos riscos, países como China, Austrália, França, Noruega, Estados Unidos e muitos outros estão usando hidroxicloroquina. Mas, como o medicamento de décadas atrás se tornou um candidato para combater a Covid-19? Em 2005, estudos em células mostraram uma redução de 90% no coronavírus SARS, quando tratados com cloroquina e até 100% com apenas 10 microgramas de cloroquina. A conclusão desse estudo é que ela é extremamente eficaz, mas precisamos de muito mais, já que os resultados de experimentos em células podem não traduzir 100% no corpo humano. Um estudo chinês sobre células em fevereiro encontrou uma destruição de 100% da Covid-19 com 10 microgramas. Embora este também tenha sido um estudo em células e não em seres humanos, o estudo concluiu que a cloroquina é uma droga barata e segura, que é usada há mais de 70 anos e, portanto, potencialmente aplicável contra o 2019 nCoV. No início de fevereiro, o fosfato de cloroquina foi selecionado entre milhares de medicamentos existentes para combater a Covid-19 pelos cientistas chineses. Após um estudo com 100 pacientes, concluiu-se que o medicamento deveria ser incluído nas diretrizes oficiais da Covid-19. Em seguida, a Coreia do Sul também emitiu diretrizes semelhantes, incluindo a cloroquina como tratamento eficaz. Por outro lado, de acordo com um estudo recente com cerca de 150 pacientes em 16 centros na China, o uso de hidroxicloroquina não ajudou a se livrar do vírus de forma melhor do que o tratamento padrão. O grupo de 75 pessoas que tomaram hidroxicloroquina teve muito mais chances de obter efeitos colaterais, mas eles eram, em sua maioria, leves. O medicamento ajudou a aliviar alguns sintomas clínicos da Covid-19, mas houve uma queda maior na proteína C reativa, que é uma medida de inflamação nos pacientes que a tomaram. Porém, recentemente, um ensaio clínico no Brasil foi abortado após a morte de 2 pacientes. Este e outros estudos concluíram que não havia evidências suficientes para provar que a hidroxicloroquina era benéfica no tratamento da Covid-19. Existem alguns efeitos colaterais graves no uso da hidroxicloroquina, como 1. Se você tem um problema cardíaco, o medicamento pode ser fatal, pois causa irregularidades no coração. 2. A cegueira também é um efeito colateral raro, mas conhecido do uso a longo prazo. 3. Interação negativa com medicamentos existentes. 4. Algumas queixas de náusea. 5. Descamação da pele em alguns casos. Os médicos ainda estão usando o medicamento depois de avaliar os riscos de cada paciente e está sendo eficaz. Embora os sinais sejam positivos, o medicamento não deve ser usado para tratamento sem uma avaliação médica adequada dos riscos envolvidos para cada caso. Existem muitos outros estudos e testes em andamento para a hidroxicloroquina e outros métodos de tratamento. Os resultados desses testes certamente serão de interesse para o mundo inteiro nessa época de pandemia. Existe sim o crescente pânico do coronavírus que o mundo está enfrentando agora. Mas também estamos nos acostumando a lidar com isso da nossa maneira, manter-se limpo, manter a higiene adequada, lavar as mãos e, claro, o mais popular, distanciamento social. Distanciamento social quer dizer literalmente distanciar-se fisicamente dos outros, o que significa evitar apertos de mão e cumprimentar as pessoas de uma maneira que não incentive o toque. Então, não apertamos as mãos, mas como podemos usar nossas mãos para nos cumprimentar? Saudando, paz e amor, acenando com as mãos, fazendo uma reverência ou um namastê. Isso mesmo, namastê, o gesto cada vez mais popular que parece ter substituído os apertos de mão. O presidente americano Donald Trump tweetou que cumprimentou o primeiro-ministro da Irlanda com um namastê. O presidente da França, Emmanuel Macron, também decidiu cumprimentar todos os seus colegas com um namastê. Na mesma linha está o príncipe Charles, que foi visto cumprimentando pessoas com namastê, que agora é conhecida como medida preventiva contra o coronavírus. O que significa namastê? Derivada do sânscrito, namastê é formada pela junção de 2 palavras, namas e te. Namas significa reverência, adoração e saudação. E te significa para você. Portanto, o significado literal de namastê é eu me curvo a você. Namastê é a saudação comum no yoga também. É um gesto para enviar uma mensagem de espiritualidade pacífica ao universo, na esperança de receber uma mensagem positiva de volta. Muitos dizem namastê também como meio de agradecer ao professor, ou usá-la como uma expressão de alívio. Namastê também é usada para buscar perdão e é uma maneira educada de aceitar erros ou pedir desculpas.
Como fazer o gesto Namastê? É bem simples. Junte as palmas das mãos e as centralize no meio do corpo, com os cotovelos abertos. Cada braço deve ser um espelho perfeito um do outro. Mantenha seus dedos juntos. Faça um pequeno movimento para se curvar enquanto diz Namastê. Os olhos devem estar fechados e nenhum objeto deve ser colocado nas mãos enquanto gesticula. Aí está! Um Namastê perfeito está pronto. E é claro que ficará completo com um sorriso. Portanto, evite apertos de mão, abraços e todos os toques desnecessários que são estranhos ou aparentemente prejudiciais do ponto de vista social. A falta de contato físico pode realmente ajudar a criar uma aura ainda mais positiva e diminui as chances de passar negatividade. Fique em casa, cuide-se e até então, Namastê! Imagine, já passou da hora do café da manhã. Seu estômago está roncando de fome e a torrada está queimando enquanto você conversa com seu chefe ou colega resolvendo um problema de trabalho. Imagine que você está trabalhando noite sem dormir e, no entanto, não consegue encontrar uma saída para concluir seu projeto. Imagine sua produtividade é afetada porque você simplesmente não consegue descobrir por onde começar e por onde terminar enquanto trabalha em casa. Assustador, não é? Bem, nós ajudaremos você. Com todo o medo do surto do coronavírus, muitos são solicitados a ficar em casa e trabalhar em casa. Mas trabalhar em casa é estressante? O que você pode fazer para tornar esse processo eficaz e mais produtivo? Curioso demais? Nós temos as respostas. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a desenvolver uma rotina eficaz para trabalhar em casa. Acordar cedo pode ajudá-lo a se organizar. Acordar tarde pode atrapalhar a rotina do dia inteiro e apressá-lo para concluí-la. Pode aumentar sua ansiedade e, pior ainda, você cometerá erros. Começar o trabalho mais cedo é muito útil e utilizar esse horário para planejar e organizar seu dia é a melhor maneira de começá-lo enquanto trabalha em casa. Mudar e organizar. Bem, você realmente não vai trabalhar no seu escritório, mas é melhor tomar um banho, tomar café e vestir algo confortável, se preparando para trabalhar. A troca de roupa sempre pode ajudá-lo a se concentrar no fato de que você mudou sua fase de estar em casa, facilitando o início do trabalho, como em um escritório de verdade. É melhor que você também organize e prepare a sua mesa trabalhar em casa, ou aquele canto em que você vai sentar e definindo como sua área de trabalho. Onde há um plano para o dia, sempre há uma saída. Comece com um plano para cada dia, uma lista de tarefas. Defina uma meta para si mesmo. Faça o trabalho de maior prioridade primeiro. Planeje seu dia de acordo com o seu ciclo natural. Execute a tarefa mais difícil no dia em que você tiver mais energia para fazê-la. Toda distração tem uma reação igual e oposta. Isso mesmo. Então não se distraia. Só porque você não está trabalhando em seu escritório não significa que você pode se distrair. Defina limites em torno de sua área de trabalho e horários. Isso significa estabelecer limites para seus animais de estimação, filhos, cônjuges ou companheiros de quarto e também seus amigos. Defina algumas regras. Certifique-se de dizer a todos os outros para não incomodá-lo, pois você não pode se distrair. Tente incentivá-los a deixá-lo em paz enquanto se concentra e termina seu trabalho. Pelo amor de Deus, faça uma pausa. Trabalhar em casa pode ser bastante exaustivo. Você não pode exagerar. Trabalhar demais não é bom, com certeza. Então faça uma pausa, tome um café, descanse os olhos, as costas, ouça uma música relaxante e faça um lanche saudável. Uma boa pausa ajudará você a se recompor, assim poderá lidar melhor com a próxima lista de tarefas. Não enlouqueça, ligue para eles. Enquanto trabalha em casa, a coordenação de sua equipe pode ser realmente estressante. Use a tecnologia para se conectar. Escreva o maior número possível de e-mails bem elaborados. Quanto mais detalhes, melhor a comunicação. Também é recomendável fazer chamadas de vídeo, pois ver alguém sempre ajuda a criar essa conexão humana quando necessário. Assim como agendar chamadas e reuniões online. Aí está! Siga essas dicas e fique bem! Fique em casa, fique seguro, mantenha-se saudável e até mais! Desde que o primeiro caso de Covid-19 surgiu em dezembro de 2019, ela se espalhou por todo o mundo e ameaçou a vida de milhões de pessoas. Embora tenha sido aterrorizante ver tantas pessoas sofrerem, é de extrema importância diminuir a propagação desse vírus. Assim, pessoas de todo o mundo estão praticando distanciamento social e isolamento. Embora essas etapas sejam críticas para impedir a propagação dessa doença, ela trouxe muitas mudanças em nosso dia a dia. Incertezas, rotinas alteradas e pressões financeiras.
Essas mudanças, sem dúvida, terão consequências para a nossa saúde mental e bem-estar, a curto e longo prazo. Quais são os diferentes tipos de transtornos mentais? Após o surto de SARS em 2003, houve um aumento nas taxas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. E, portanto, no contexto da Covid-19, haverá um aumento nos casos de depressão, ansiedade e solidão. Também nervosismo, tristeza, raiva, irritabilidade, ataques de pânico, distúrbios do sono, preocupações excessivas e sentimentos de desamparo são outras consequências que as pessoas podem enfrentar. O agravante é a probabilidade de uma desaceleração econômica, possíveis perdas de empregos, encargos financeiros e incerteza sobre as possibilidades futuras. Por que estamos nos sentindo estressados, preocupados ou ansiosos? A razão pela qual o isolamento pode ter um grande impacto em nossa saúde mental é porque vai contra o instinto social humano primordial em buscar conforto em um grupo maior, seja família, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho. Os seres humanos foram conectados para serem criaturas sociais, e assim somos quando um grande desastre acontece. Mas no caso do coronavírus, somos instruídos a lidar com ele mantendo-nos afastados uns dos outros, e é aí que os problemas começam. Como lidamos com isso? Esses problemas são completamente normais e esperados, dado o cenário global, e é bem possível que todos os indivíduos em quarentena se sintam assim em um determinado momento. O que é importante, porém, é não ignorar esses problemas e reconhecê-los, e em seguida adotar mecanismos de enfrentamento para reduzi-los ou eliminá-los completamente. Aqui estão algumas estratégias de enfrentamento que podemos implementar para melhorar nossa saúde mental, que vão nos ajudar a cuidar da nossa vida. Durma o suficiente. Vá para a cama e levante-se no mesmo horário todos os dias. Mantenha-se firme em sua rotina. Pratique atividades físicas regulares. Atividade física e exercício físico regular podem ajudar a reduzir a ansiedade e são um componente essencial para melhorar a saúde física e mental. Portanto, siga uns passos de dança ou um tutorial de treino e mexa-se. Alimente-se bem. Escolha uma dieta saudável, bem equilibrada. Por mais tentador que seja assistir ao seu programa favorito e comer todos os seus lanches de quarentena não saudáveis, não faça isso. Limite o tempo de tela. Desligue os dispositivos eletrônicos durante algum tempo todos os dias, incluindo os 30 minutos antes de dormir. Faça um esforço consciente para passar menos tempo na frente da tela, televisão, tablet, computador e telefone. Relaxe e recarregue. Fazer algo positivo para gerenciar a ansiedade é uma estratégia de enfrentamento saudável. Mesmo alguns minutos de descanso podem ser refrescantes e ajudam a acalmar sua mente. Muitas pessoas se beneficiam de práticas como yoga ou meditação. Você pode simplesmente tomar um banho de espuma, ouvir música ou ler um livro. O que funciona para você e o ajuda a relaxar, pratique regularmente. Fique ocupado. Procure uma distração que possa afastá-lo do ciclo de pensamentos negativos que alimentam a ansiedade e a depressão. Desfrute de hobbies que você pode fazer em casa. Faça uma aula virtual. Inicie um projeto de artesanato ou cumpra a promessa de limpar aquele armário. Limite a exposição à mídia. Notícias constantes sobre a Covid-19 em todos os tipos de mídia podem aumentar o medo sobre a doença. Limite as mídias sociais que podem expô-lo a rumores e informações falsas. Estabeleça prioridades. Não fique assustado ao criar uma lista de coisas que você pode mudar enquanto estiver em casa. Estabeleça metas razoáveis a cada dia e tome medidas para alcançá-las. As mídias sociais podem fazer você se sentir parte de uma corrida. Não fique impressionado com os outros serem mais produtivos que você e dê crédito a si mesmo por cada passo na direção certa, por menor que seja. E reconheça que alguns dias serão melhores que outros. Conecte-se. Este é o momento da crise, mas estamos nisso juntos. Envie uma mensagem de texto ou ligue para seus amigos, familiares e vizinhos, especialmente aqueles que são idosos. Um olá rápido pode tornar o dia de alguém muito melhor. Um simples gesto de bondade pode fazer qualquer pessoa feliz e, por sua vez, também pode fazer você se sentir bem. Procure ajuda. Embora essas sejam algumas maneiras pelas quais podemos cuidar de nós mesmos, lembre-se de que, se a sua saúde mental se deteriorar, é melhor procurar um profissional para obter ajuda. Então, até lá! Seja paciente e espere por um amanhã melhor. Fique bem, cuide de sua saúde e seja saudável, tanto física quanto mentalmente. A pandemia é uma ameaça para toda a humanidade. A novela do coronavírus começou na China no início de dezembro de 2019 e acabou com mais de 170 mil vidas em todo o mundo a partir de abril de 2020.
Vários cientistas e instituições médicas têm trabalhado duro para criar uma vacina que pode derrotar o coronavírus. Mas ainda há uma espera de 12 a 18 meses antes de termos uma. Sem cura agora, a única maneira de conter a disseminação é o lockdown e praticar o distanciamento social. Essa mudança repentina no modo de vida durante o bloqueio causou perturbações econômicas significativas em todo o mundo. Muitos países implementaram bloqueios rigorosos, como Índia, China, França, Itália, Nova Zelândia, Polônia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, e a lista pode aumentar. A compreensão do impacto do vírus exige que todos trabalhem em casa. Mas espere, isso é possível? O trabalho em casa pode ser limitado apenas a certos setores. Os de viagem, entretenimento, hospedagem e automobilístico sofrerão grande impacto este ano em todo o mundo. E as empresas de serviços essenciais, como pequenas e grandes mercearias, fazendeiros e farmácias, passarão bem por essa fase, assim como os serviços de streaming online, pois o plano é ficar em casa e se manter seguro. Bem, esperamos não perder o contato humano. Muitas empresas também estão recorrendo ao aumento da interação por telefone e videochamadas com seus funcionários para garantir que eles fiquem bem durante o bloqueio e o surto do vírus. Mas nossas economias foram levadas ao limite pelo coronavírus. No recente relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, a taxa de crescimento do PIB global caiu de 3,3% para 3% em apenas 3 meses. Este é um alerta vermelho desde a Grande Depressão na década de 1930. Conforme estimado pelo FMI, a taxa de crescimento para os Estados Unidos passaram de 2,3 para menos 5,9. A China de 6 para 1,2. O Japão de menos 0,7 para menos 5,7. A Alemanha de 0,4 para menos 7. O Reino Unido de 1,1 para menos 6,5. A França de 0,9 para menos 7,2. A Itália de 0,09 para menos 9,1. A Índia de 4,7 para 1,9. De acordo com o FMI, todos ficarão igualmente impactados com esta recessão em 2020. Algumas nações podem se recuperar mais rapidamente do que outras. Os países desenvolvidos prestaram assistência financeira aos países do terceiro mundo, tanto para combater a pandemia como para ajudar os pobres a sobreviver no lockdown. Os Estados Unidos anunciaram 174 milhões de dólares em assistência financeira a 64 países, incluindo 2,9 milhões à Índia para ajudá-los a combater a pandemia de coronavírus. A Alemanha liberou 551 milhões para artistas, autônomos e necessitados de seu país. A Alemanha também acabou enviando um montante de 165 bilhões à China pelos danos causados pelo coronavírus. A União Europeia doou 50 milhões à Nigéria para combater a pandemia. O Reino Unido anunciou 400 bilhões para ajudar as empresas a sobreviver durante o ataque do coronavírus. A Índia também liberou 22,5 bilhões de rúpias indianas para ajudar os pobres a sobreviver ao bloqueio. O Japão prometeu 2,2 bilhões de dólares para ajudar seus fabricantes a mudar a produção para fora da China e voltarem ao Japão ou outro país, como parte do estímulo ao coronavírus. É bom ver como o mundo está se unindo contra seu maior inimigo, a Covid-19, para salvar vidas. Mas podemos realmente nos manter com uma economia em queda? Tempos difíceis são sempre tempo para mudanças. Tudo parece novo, inacreditável e algo que só se vê em filmes. Vamos voltar algumas semanas. Imagine alguém te dizendo que o mundo irá se transformar dentro de um mês. Você acreditaria? Provavelmente não. Quem jamais pensaria que um vírus que se espalhou da capital da província de Hubei, na China, se tornaria uma pandemia que mataria mais de 170 mil pessoas em todo o mundo? O planeta está estranho agora. Não apenas porque tudo mudou tão rápido, mas também porque há poucas semanas atrás foi provado que toda e qualquer coisa pode sempre mudar a qualquer momento. Mas essa mudança veio para ficar? Não é inimaginável que o distanciamento social tenha nos ajudado a entender a mudança climática de forma diferente. Desde que o vírus reduziu o número de veículos nas ruas e parou as atividades industriais, a poluição do ar diminuiu drasticamente. Pessoas em todo o mundo comentam sobre como o ar está mais puro. Pássaros voam pela vizinhança e pode-se observar vida marinha rara. Tudo isso no meio de um desastre.
Mas as pessoas estão levando um tempo para se adaptar a certas mudanças. Nota-se que o isolamento social mudará nosso modo de vida até mesmo depois do lockdown. Isso significa que o mundo nunca mais voltará ao normal? Bem, certos setores de negócios serão afetados pelo vírus e pelo distanciamento social, enquanto o prazo oficial de 12 a 18 meses para desenvolver uma vacina ainda se mantém. Escolas foram fechadas e exames foram cancelados. Em alguns países, proprietários foram proibidos de receber aluguel e bancos de receber pagamentos de hipotecas. Milhões de pessoas no mundo estão sem emprego. Os governos estão realizando um dos maiores pacotes de estímulo econômico da história. Moradores de rua estão hospedados em hotéis sem custo. O vírus também afetou a cadeia global de suprimentos de bens materiais. Quase todos os eventos públicos e aglomerações foram proibidos por pelo menos alguns meses. A produção de filmes está parada e as novas estreias foram adiadas. Todas as áreas de entretenimento estão paradas. Restaurantes, cinemas, cafés, bares, centros recreativos, academias, shoppings e aeroportos foram fechados. Pode haver um grande impacto na economia devido ao estresse em muitos negócios. A natureza política e econômica de todo o planeta está para mudar nos próximos meses. Distanciamento social pode causar a devastação da economia e instabilidade de mercado, que por sua vez alteram a taxa de desemprego e o câmbio. Pequenas e médias empresas podem fechar. O setor hoteleiro e de viagens nunca mais será o mesmo. Grande parte do mundo será afetada pela Covid-19. Por isso, adaptar-se às mudanças e manter o distanciamento social pode ajudar a sociedade a longo prazo. Pode ajudar a reduzir a pressão no sistema de saúde. Assim, os profissionais podem se dedicar a um número limitado de casos de cada vez. Entretanto, a inoculação experimental da Covid-19 em grupos de risco já começou. Mas, como foi mencionado antes, o prazo de 12 a 18 meses para a vacina estar pronta para a população continua valendo. Apesar de a vacina poder ser o fim da pandemia, é muito difícil imaginar que tudo vai voltar ao normal. Nós vivemos online agora. Videoconferência com a família e amigos se tornou mais popular. Seja uma sessão de treino ou assistindo a um filme juntos online, empresas estão fazendo reuniões pelo Zoom, que explodiu nesse período. Há uma grande chance dos escritórios não voltarem a ser o que eram quando o mundo voltar ao normal. Imagine o estresse de ir ao trabalho, passar um tempo no café, fazer compras no shopping ou entrar em um transporte público com medo de contrair a doença. Pode ser apenas uma questão de tempo ou uma mudança que estávamos esperando acontecer. Alguns acreditam que uma vez em uma geração há uma mudança para construir um futuro melhor, mas para muitos tem sido uma turbulência de emoções. Porém, o mundo sairá mais forte e unido nessa luta, até o fim.